Olá! Já pararam para pensar o que seria preciso para unir inimigos declarados, assim, em um dos períodos mais divididos da história do Brasil? Pois é, essa é a história de hoje. Vamos ver como a arte foi usada para construir pontes onde só parecia haver muros, num experimento cultural que foi, bom, quase um milagre. E a grande pergunta que fica, e que vai guiar a nossa conversa, é exatamente essa: será que dá para unir inimigos através da arte? Num país de paixões políticas em chamas, um homem acreditou que sim, era totalmente possível. Então vamos mergulhar nisso para entender como. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse feito, primeiro a gente precisa voltar lá para a década de 1940. O Brasil, naquela época, era um verdadeiro caldeirão de ideologias brigando entre si. O cenário intelectual e político era completamente fragmentado. Olha só o cenário. De um lado, a gente tinha os integralistas de extrema direita. Do outro, os modernistas, com toda a sua vanguarda artística, super progressistas. E no meio disso tudo, um monte de críticos ferrenhos do governo. Eram grupos que, assim, mal se falavam, se viam como adversários que jamais poderiam se reconciliar. A ideia de criar um espaço cultural que unisse essa gente toda parecia, francamente, impossível. E é exatamente aqui que entra o nosso protagonista, Jorge Lacerda. Ele era muito mais que um jornalista ou um editor, sabe? Ele era um articulador, um cara com uma visão única, usar a estética, a beleza da arte, como um terreno neutro onde todo mundo pudesse dialogar. O Lacerda, ele não olhava para a página de um jornal e via só um espaço para botar texto. Não. Para ele, cada edição era uma obra de arte. Ele tinha um cuidado, uma paixão pela diagramação, pela harmonia entre as palavras e as imagens, que era algo fora do comum. E essa frase do Drummond, ela captura a essência do Lacerda de um jeito perfeito. Não era só um trabalho, era uma paixão visceral. Esse pequeno drama que o Drummond fala mostra o quanto ele se envolvia pessoalmente para criar beleza e equilíbrio, mesmo no meio daquele caos todo de ideias. Então, o ponto crucial é entender que as habilidades dele iam muito além da edição. Ele era chamado de um mestre de almas. Mas o que isso significa na prática? Significava que ele tinha uma capacidade raríssima de entender e harmonizar as vaidades, os egos gigantes da cultura brasileira. Ele não impunha nada, ele convidava. Ele não apelava para a ideologia, mas para o amor que cada um ali tinha pela palavra bem escrita, pela arte bem feita. Ele era, acima de tudo, um grande unificador. E foi com essa missão e com todos esses talentos que o Lacerda deu vida a um projeto revolucionário, o suplemento literário Letras e Artes, que saía dentro do jornal Amanhã. A data de lançamento, 12 de maio de 1946. Pode parecer só um número no calendário, né? Mas aquele foi o dia em que o cenário cultural brasileiro começou a mudar para sempre. A filosofia por trás do suplemento era de uma tribuna livre. Pensa bem nisso. Numa época de patrulha ideológica pesada, Lacerda criou um lugar onde o único passaporte para ser publicado era a qualidade artística. Não interessava o partido político. Era uma ideia radicalmente inclusiva para a época. O impacto foi tão grande, tão profundo, que o feito do Lacerda ganhou esse apelido. E não era exagero, não. Conseguir juntar inimigos declarados nas mesmas páginas, semana após semana, era visto como uma coisa, assim, quase sobrenatural. E aqui a gente vê o tal milagre na prática. O suplemento juntava nomes que eram literalmente os polos opostos do pensamento nacional e todos eles dividindo o mesmo espaço. Críticos do regime, como Otto Maria Karpel, publicavam lado a lado com gente ligada ao integralismo, e junto com eles, talentos que estavam começando a brilhar, como a Clarice Lispector. Era prova de que a visão do Lacerda não era só um sonho, era realidade. Agora, a gente vai ver um momento em que essa filosofia toda foi colocada à prova, no teste de fogo. Um confronto direto que se tornaria um dos maiores legados de Jorge Lacerda. O ano é 1948 e o furacão Nelson Rodrigues estava para estrear O Anjo Negro, uma peça que mexia em feridas sociais e raciais muito profundas. A reação do poder foi imediata: censura. A obra foi proibida antes mesmo de estrear. E aí o Lacerda, que na época era assessor do ministro da Justiça, entra em cena. E o que ele fez foi simplesmente genial. Em vez de discutir se a peça era moral ou imoral, ele mudou completamente os termos do debate. Ele argumentou que uma obra de arte não pode ser julgada com o critério policial dos censores. Ela tem sua própria autonomia e só pode ser avaliada por um critério estético. Com essa tese, ele conseguiu derrubar a censura e liberar a peça. E quem melhor para validar essa vitória do que o próprio Nelson Rodrigues? Nas palavras dele, o Lacerda não agiu como um burocrata do governo, mas sim como um amigo da cultura.
Foi uma defesa de princípios que ecoou pelo país inteiro. E todo esse episódio revela a filosofia maior que guiava o Jorge Lacerda. A crença dele no papel fundamental da cultura para a própria sobrevivência de uma nação. Essa frase, talvez, seja a declaração mais poderosa e que melhor define o pensamento dele. Para o Lacerda, o verdadeiro valor de uma nação não estava nas suas riquezas materiais ou em conquistas que o tempo apaga, mas sim na herança cultural que ela deixaria para o futuro. Resumindo, o Lacerda acreditava que as nações sobrevivem na história através das imperecíveis mensagens de seus artistas. O espírito de um povo, a sua alma, se alimenta da arte. É por isso que o trabalho dele no Letras e Artes era muito mais do que jornalismo, era a construção do patrimônio que definiria o Brasil para as próximas gerações. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje, né? A história do Jorge Lacerda deixa uma pergunta no ar, uma provocação. Na nossa era de bolhas, de cancelamentos, ainda existe espaço para uma tribuna livre? Um lugar onde a arte possa existir acima das divisões políticas? Fica aí a reflexão. A história de Jorge Lacerda é um lembrete luminoso de que a cultura pode sim ser um terreno comum onde até os maiores adversários conseguem se encontrar. Para quem quiser se aprofundar na vida e no legado dele, a dica é conferir a nossa playlist completa. Muito obrigada pela companhia.